Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Stephanie Muniz, do blog, do vlog do Instagram. Ninguém disse que seria fácil. O assunto que eu trouxe para hoje é um pouquinho a continuação do que eu já havia falado nos vídeos anteriores. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, procura aqui no meu canal, tá aqui. Dá uma olhadinha assim inteira, deixa seu comentário, é muito importante pra gente. Hoje vai ser rotina de estudo. Quem não tem, quem ainda não possui, quem ainda não consegue ter uma rotina de estudo, como é que eu posso ajudar o meu filho? Como é que eu posso fazer com que o meu filho comece a ter essa rotina de estudo? Bom, não é um bicho de 7 cabeças, mas antes a gente precisa entender algumas coisas que talvez vai facilitar aí na sua casa. Eu queria falar para vocês rapidinho a importância do trabalho de casa. O trabalho de casa é uma continuação daquilo que foi trabalhado em sala de aula. É uma parte que o aluno vai memorizar, ele vai fixar aquilo que eles trabalharam, até mesmo aprofundar aquele conteúdo, né? Nada o impede. Então, esse trabalho de casa, ele vai vir como um agente para auxiliar a criança durante o estudo. Crianças de até 18 anos, ok? Adolescentes nessa faixa etária, eu coloco todo mundo dentro ainda de criança. Esse dever de casa, ele vai ser feito para poder auxiliá-lo, né? 1 hora é o suficiente. É claro que se essa criança, esse adolescente tem um outro objetivo, vestibular, né? Faz todas essas provas que tem para a faculdade, talvez ele precise de um pouquinho mais de horas, precise estudar durante um tempo maior. Mas uma coisa que vai ajudar bastante é no dia a criança já chegar em casa com aquela matéria fresca do que estudou, sentar e já colocar em prática e já estudar aquilo que foi visto durante a aula, porque a matéria está ali ainda, não deu tempo de esquecer. E ela vai em busca de novas coisas, conhecimentos, né? O estudo, ele é rotina, também ele faz parte da rotina, é uma coisa diária. Então, eu sugiro que sentem com ele e façam um cronograma de estudo. Por exemplo, vamos supor que a criança tenha 5 aulas durante o dia. Se ela cronometrar o tempo dela em 20 minutos, para cada matéria, eu acho que vai ser um tempo bom dela estudar aquilo que foi visto, não se perder e também não ficar muito cansativo. 4 matérias, normalmente 20 minutinhos, 15 minutinhos, vai depender aí da necessidade de cada matéria da criança. Ou outra sugestão também que eu tenho para dar é planners, né? Tem aqueles planners, eu vou deixar aqui uma fotinho para vocês poderem ver. A criança pode separar o dia que ela quer estudar a matéria. Então, segunda-feira eu sei já que eu vou estudar português. Terça e quinta, biologia ou ciências naturais. E quarta, quinta e sexta, quarta, não sei, a divisão que vocês quiserem fazer aí, matemática, ou ter um tempo maior para aquilo que está precisando mais. Por que o adolescente ele é tão resistente a estudar, fazer esse estudo quando chegar em casa? A gente percebe que o gosto do adolescente ele vai mudando um pouquinho, né? Ele não tem mais aquele foco em certas coisas. Ele quer muita diversão, ele quer sair com os amigos, ele quer hoje em dia assistir séries, tem já aquele crush, talvez, né? Então a cabeça dele tá pensando em outras coisas. E às vezes o estudo daquelas matérias, o estudo em geral não está sendo uma prioridade na vida daquele adolescente. Mas, gente, o estudo, ele tem que ser prioridade. Eu acho sim que tem que ter distrações, que tem que ter uma leveza. A distração que eu digo é alguma coisa para amenizar, para quebrar aquela rotina muito intensa que às vezes tem, né? Mas o estudo, ele tem que vir como uma prioridade. Até porque os adolescentes têm que entender que as coisas têm consequências, né?
E a falta de estudo trará uma consequência no futuro muito próximo. Eu gosto de falar sempre na questão da responsabilidade, de dar responsabilidades, né? Foi até um tema que eu tratei no vídeo anterior, falando de dar responsabilidade para as crianças, de deixar elas fazerem as próprias coisas, de organizarem as coisas delas. Então, ter a rotina de estudo, o trabalho de casa, nada mais é do que ter uma responsabilidade de estudo, né? A responsabilidade, ela tem que vir antes da diversão. A gente pode se divertir, mas antes tem que vir o estudo. E essa questão de responsabilidade, de prioridade, ela tem que ser orientada. Eu não posso simplesmente impor ao meu filho alguma coisa, né? Agora você vai estudar por causa disso, disso, disso. Ele vai criar um bloqueio em cima daquela conversa, em cima daquela situação, né, que está envolvendo o assunto, e o que era para ser uma coisa benéfica acaba sendo uma coisa traumática para a criança. E outra coisa que é muito bacana também é motivar. A criança tem que estar motivada a estudar, ela tem que estar motivada a querer entender aquele assunto, a estar por dentro daquele conteúdo, né? E se por um acaso ela não estiver, investiguem o que é que está trazendo essa desmotivação, qual é a causa dessa desmotivação na criança, entende? São as amizades, são as séries, às vezes, que está assistindo, a falta de alguma coisa. Então é bom investigar, porque depois que você souber o que está acontecendo na cabecinha desse adolescente, dessa criança, vai ser mais fácil da gente poder trabalhar. Ela está desmotivada porque na sala dela tem um amigo que perturba ela, que está sofrendo bullying. Então vamos conversar na escola e tudo mais para poder solucionar essas situações. Ela está desmotivada porque ela não consegue, ela acha que não consegue. Por que será que ela não consegue? Ela está enxergando bem, ela está escutando bem. Vale a pena fazer uma investigação minuciosa dos transtornos em gerais, que temos o DEPAC, temos o TDAH, né? Todos esses vão influenciar e eles podem sim ser uma causa da desmotivação da criança. Tentem trabalhar esse lado motivacional, a questão da autoestima, ela faz uma diferença muito grande na criança. Quando ela se sente capaz, ela vai lá e faz, entende? Ela sente energia, ela pega essa força que ela tem, às vezes meio xoxinha ali no canto, e vai e faz os estudos. Então é bem interessante acompanhar. Nós aqui em casa gostamos muito de sentar e acompanhar o que está sendo trabalhado em sala de aula. É claro que eu falei que o dever de casa ele tem que ter uma certa autonomia de sentar e começar a fazer sozinho e ter as ferramentas de estudo, ter a pesquisa também como essa ferramenta. Porém, por mais que eu saiba qual é o conteúdo que minhas filhas estão estudando, porque eu sou professora, eu gosto de saber delas o que elas estão estudando, porque vai ser a forma que ela vai me falar que eu vou fazer colocar na balança se ela tá bem, se ela tá sabendo o conteúdo ou não, ou ela tá um pouquinho perdida. E às vezes até fazer ligações, isso na minha época eu estudei, era assim também, ou não, era diferente, mudou, me fala como é que é. Então trazer essa criança, esse adolescente para perto de você, trazer esse conteúdo para perto. Caso seja um conteúdo assim bem complexo que você não se lembre mais, porque faz anos que não estudou e tudo mais, peça para o seu filho a explicação, porque às vezes quando ele vai explicar esse determinado assunto para outra pessoa, ele acaba se lembrando da aula que ele teve e acaba fixando de uma outra maneira esse conteúdo. Eu gosto de falar que a avaliação ela é momentânea, né? Claro que o conteúdo ele vai ser estudado, ele tem que ser estudado todo santo dia. Se você estudar um pouquinho aquele conteúdo, aqueles conteúdos, um pouquinho a cada dia, chegar no dia da avaliação, ele não precisa se matar, deixar tudo para a última hora, porque ele já vai estar sabendo o conteúdo. Faz só uma revisão rápida e tá ok. Porém, a avaliação, se a criança não tiver, o adolescente não tiver num dia bom, é claro que vai influenciar
no resultado dela. Se eu sei que meu filho está sabendo porque ele está me falando, ele está me demonstrando, não vai ser uma avaliação que vai dar uma característica para o meu filho de sabe ou não sabe. Outro conselho que eu dou é conversem sempre com seu filho. Deixem ele se sentir confortável perto de você para falar até porque o que está acontecendo que o estudo está em segundo plano. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos para o próximo vídeo, que vai ser um assunto bem bacana também. Deixem seu like, deixem seu comentário lá, porque eu preciso saber se esse vídeo ajudou vocês, gente. Porque a minha intenção de verdade é que esse vídeo faça realmente uma diferença na rotina da casa de vocês. Um beijo e até mais!